Fala galera, Mestre Bis mais uma vez na área, dessa vez para falar com vocês sobre treinamento, não especificamente no treinamento, mas o que você aprende com o treinamento. O que o treinamento lhe ensina e o que você aprende com o treinamento. Veja, eu sou quarto dan de Taekwondo, sou terceiro grau de Jiu-Jitsu e sou marrom ponta preta de Kickbox Full Contact. Durante esse tempo, o que acontece com o praticante? O praticante ele aprende a fazer suas repetições, né? No Taekwondo são diversos chutes, bases, trocar. E quando você vai competir no Taekwondo, você repete os chutes que você treinou com alguma informação que o professor possa lhe dar do lado de fora, né? O seu treinador. Mas enquanto você chuta, enquanto você está ali treinando, ou seja, enquanto você é aluno, basicamente quando você é aluno, você ainda não percebe o que esse treinamento está lhe ensinando. O treinamento ele lhe ensina a você visualizar o que está acontecendo na luta. O chute nada mais é do que a prática daquilo que você está executando. Então, se eu vou acertar um chute no meu adversário, se no kickbox eu vou acertar soco direto, cruzado, se eu vou sair do soco dele com pêndulos ou com rotativas, e se no jiu-jitsu eu faço determinada pegada para poder entrar alguma base, alguma guarda, né? Guarda ela fechada, guarda aranha, guarda dela riva, guarda gancho, né? Guarda meia guarda. Tá entendendo? Então, eu tenho que ver o que esse treinamento ele está me propiciando. E o que acontece? A verdade é que você só atinge essa maturidade quando você passa da preta. E o que é passar da preta? Você treina e você ganha suas faixas até você se formar faixa preta. Então, todo esse caminho que você faz é um caminho que vai fazer você ficar não maduro, mas vai fazer você ter entendimento do qual é o chute que você vai dar, qual o estilo de luta que você vai determinar para a sua luta, né? Seja no Taekwondo, no Jiu-Jitsu, no Full Contact. Quando você chegar na faixa preta e você se forma faixa preta, aí o seu treinamento agora já é outro, já é um treinamento para você lutar com lutadores já amadurecidos e de alto nível. Tanto é que quando você é um aluno, você aprende bastante. Então você faz parte de uma grade curricular que está à frente da academia, certo? Atrás da academia, certo? Você está atrás da academia. À frente da academia fica os professores e mestres, certo? Atrás da academia vai ficar, aquela parte seria mais fundo assim, né? Vai ficar mais os alunos. Então, a sua visão é uma visão sempre daquilo que você vê que acontece na frente. E quando você chegar lá na frente, a sua visão ela muda. Ela deixa de ser aquela visão do fundo para frente e passa a ser da frente para o fundo. E quando você está na frente, tendo que olhar o fundo, logo quando você se forma faixa preta, você não tem ainda a noção daquilo que é que você vai passar. Você até sabe fazer, mas quando você vai passar esse ensinamento para você, em relação ao outro que está aprendendo, ele fica distorcido, tá entendendo? É como se você falasse o português, aprendesse a falar inglês e fosse viajar para um país da língua inglesa. O que vai acontecer? Você vai com o vício daquilo que você estava estudando e não com aquela prática que as pessoas já têm, que é o comum delas de falar. Então é isso. E o que é o falar? Pronto, dando esse paralelo. Falar é uma coisa natural, uma coisa que você vem trabalhando desde a sua primeira infância, adolescência, fase adulta, nas suas partes destrinchadas dentro da escola, onde você foi aprendendo a melhor dicção, a melhor oratória, daquilo que você tem de conhecimento e daquilo que você põe para fora em relação ao pensamento que você está tendo. A luta faz a mesma coisa.
O treinamento faz a mesma coisa, o ensinamento faz a mesma coisa. A diferença é, você tem que botar esse aprendizado que você tem aqui para fora. E mais importante do que você botar para fora, você tem que botar para fora com consciência. Porque assim, é fácil você, que não é um professor, por exemplo, e eu digo professor de pedagogia, por exemplo. Você vai ensinar o beabá para uma criança, é fácil. É fácil, você vai... Fácil no sentido, no seguinte sentido. Fácil de que você vai para lá para dizer bem assim, ó, o A e o E, o I, o O, U, tenta juntar as vogais, tenta fazer as sílabas mais curtas, tenta fazer essa ideia. Mas o ensinamento é outra coisa. O ensinamento, ele tem que mostrar para a criança aquilo que ela está aprendendo. O que ela está aprendendo, ela tem que entender o que ela está aprendendo. Ou todo estudante tem que entender aquilo que ele está aprendendo. O professor está lá na lousa, né, lá no quadro, ensinando, e ele vai falar de determinada coisa, e vamos considerar que ele vai falar de matemática, ou ele vai falar de física, ou ele vai falar de química, que são matérias de mais entendimento do que é aquilo que você está aprendendo, diferente, por exemplo, de história, que é apenas uma parte de leitura, e você apenas saber ou decorar a data que você estava de um tempo para trás. O que você tem que entender, por exemplo, na física, o que você tem que entender, por exemplo, na matemática, como é feito a ideia do pensamento, porque o pensamento, na física, por exemplo, ele envolve cálculos matemáticos. E para você aprender a matemática, você tem que ter uma outra ideia por trás da matemática do que significa exatamente as suas resoluções, né? Então, a luta, ela faz a mesma coisa. Então, um professor, um atleta, que ele consegue, ou os dois conseguem se compreender a ponto daquilo que eu passo para o meu aluno, ele consegue perceber aquilo que eu estou dizendo, quando ele for executar fica mais fácil. Você quer ver um exemplo? Quando você, por exemplo, no kickbox, no boxe, quando você aprende que você tem que levantar a guarda, baixar o queixo, olhar por cima da sobrancelha com o queixo colado no peito, isso é uma regra que você vai impondo para que o soco ele não fique atingindo você de frente e que não leve sua cabeça para trás, que você não balance a cabeça e que não leve para trás, né? Não leve nariz, não leve direto no olho. Então o que você oferece? Você oferece mais a parte da testa, sobrancelha para baixo fica mais protegido, sobrancelha para cima fica mais exposto, certo? Depois você é que vai entender como é que você vai sair dos socos, aí é que vem a questão. Quando você começa a aprender que você faz esse movimento aqui, você não entende que esse movimento aqui é um movimento, na verdade, que vai educar você. Não é que a ideia vai fazer com que você queira entender que você está fazendo um bloqueio de um soco, tá? E efetivamente vai ser, né? Põe a guarda em cima, bloqueio de um soco. Mas ela não é um bloqueio do soco. Aí é que vem a questão. Se você tentar ensinar uma pessoa a manter uma guarda alta, ela não vai saber o que é uma guarda alta. Então, se você disser para uma pessoa, baixe os braços aqui e diga para a pessoa, dá um soco direto com a mão direita, tá? Eu vou dar um soco direto com a mão direita. A mão esquerda ela vai ficar abaixada. Só que no boxe, no kickbox, você aprende que quando você soca com a mão direita, a mão esquerda ela sobe para fazer a proteção do outro lado. Certo? O ombro vai fazer a proteção do seu queixo, enquanto você está socando, e a mão da frente ela vai ficar protegendo o seu rosto de qualquer outro golpe que venha no sentido contrário, que seria o contra-ataque do seu adversário. Só que a pessoa não vai entender isso. Agora, se você disser que a pessoa tem que ficar o tempo todo aqui com a mão, ela vai começar a entender que a mão dela tem que ficar alta. E toda vez que ela for soltar um soco, ela vai soltar um soco, mesmo que esquisito, mas ela vai soltar um soco saindo aqui, porque a mão ela está condicionando a ela ficar aqui em cima, mas ele não está entendendo que na verdade você não está ensinando a ele a fazer o bloqueio, você está ensinando a pessoa a manter a guarda alta. Esse aqui é o ponto, a pessoa não está tendo a visão daquilo que você está ensinando, e você está ensinando de uma forma
para que a pessoa, na verdade, ela ganhe um costume a partir de um subterfúgio, que é a defesa. Claro que a defesa é importante, mas não é a defesa que é importante em si. Importante em si é você saber que você tem que estar com a guarda levantada. A guarda levantada no movimento que você vai fazer para aquilo que você está desempenhando, tudo que você está fazendo. Então, quando você for fazer um ensinamento de uma coisa, tente fazer com que esse ensinamento primeiro seja uma coisa que você está abraçando no mais profundo sentido. Então, você tem que acreditar naquilo que você está passando, para que a pessoa que você vai passar o ensinamento, você possa fazer com que ela enxergue da forma que você está enxergando. Ela pode lá, do jeito dela, no estilo dela, com aquilo que você está enxergando, ela pegar aquilo para ela e transformar da forma que ela vai enxergar. E é isso que cada um vai fazer. Mas desde que ela também consiga enxergar. Seria basicamente aquilo que o Morfeu fez com o Neo, né? Ele mostrou para Neo que aquilo que ele estava vendo aqui, aquilo é Matrix. O que estava por Matrix era um código que as máquinas estavam programando para uma realidade virtual, né? Então, quando ele passou a ver o outro lado, ele conseguiu compreender que aquilo que ele estava fazendo durante muito tempo foi só uma coisa mecânica em que ele ainda não conseguia enxergar. Então, o treinamento é isso. E esses paralelos que eu estou fazendo é só para poder entender que aquilo que você faz, muitas vezes ainda não é aquilo que você tem que perceber. Você tem que perceber a coisa de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. E sim, a luta é feita para isso. A luta é para você ter um entendimento de como é que a luta é feita. Então, quando você parte para cima de um adversário, para quem gosta de MMA, recentemente teve uma luta agora entre Ilia Topuria e Dustin Gate, em que o Topuria parte para cima do Dustin Gate, com uma certa arrogância, com uma certa prepotência, porque ele queria acabar a luta e achava que acabaria a luta quando ele quisesse. Só que ele partiu para cima sem enxergar o seu adversário. Ele queria apenas bater no seu adversário. Então ele foi para cima. O ato dele ir para cima não é errado. O que é errado é ele não entender que o adversário dele vai atingir ele. Se ele fosse com a compreensão de que o seu adversário poderia lhe machucar como lhe machucou, ele faria com mais desenvoltura e mais desempenho, por exemplo, aquilo que ele fez no segundo round, onde ele conseguiu atingir diversos golpes e ele saiu vencedor naquele round. Veja, o entendimento que ele tem entre o primeiro e o segundo round fez com que no segundo round ele quisesse mostrar para o seu adversário que ele tinha mais capacidade técnica. E ele tinha mais capacidade técnica porque ele conseguia enxergar aonde ele queria bater. Só que, claro, ele já estava um pouco mais avariado do primeiro e no segundo ele não conseguiu vencer da forma que ele pretendia vencer, certo? Ele venceria se ele fosse mais pragmático e fosse para a vitória. Mas o que eu estou tentando dizer é que quando você enxerga o seu adversário, de fato você parte para cima dele. Não é que você está menosprezando ou vai menosprezar, desde que você tenha a consciência de que eu entendo o que meu adversário vai fazer e quero que ele faça aquilo que ele vai fazer, porque quando ele fizer, eu vou sair, né? Que aí volto novamente para a Matrix, quando ele está lutando com o Smith lá, e o Smith dá o soco nele, ou quando o Homem-Aranha, por exemplo, o Peter Parker, ele vai levar o soco lá do colega de escola, que o colega de escola vai dar o soco, ele sai, vê a mão do colega passando, tem uma mosquinha voando aqui, ele olha para a mão, olha para o adversário. Isso não é mentira. Quem entende de luta dentro de uma compreensão do que é a luta, de fato consegue ver esse movimento do golpe, ver desde o início. Por exemplo, o Acelino Popó, ele treina muito com um treinador dele, o coach dele, e ele mostra diversas vezes o treinamento dele, em que ele recebe um jab,
O treinador dele manda um jab aqui, ele sai desse jab colocando sempre a mão primeiro aqui. Então, ele sabe que esse jab vai vir, então ele sai desse jab colocando a mão dele por dentro. E essa mão sempre pega, e pega todos os adversários. Por exemplo, como foi na luta contra o Peleland, ou quando a luta foi contra o Vanderlei, logo no início da luta ele também acerta esse soco. E esse soco ele já mostra muito o que ele vai fazer. Ele vê esse soco, ele consegue perceber no seu adversário que ele vai fazer isso. Então, vamos todos treinar de uma forma e também ensinar a ponto de fazer com que o nosso atleta ele consiga perceber aquilo que a gente está ensinando, para que ele consiga ver aquilo que ele vai executar. Porque quando ele conseguir fazer isso, os dois vão evoluir, tanto ele enquanto aluno praticante, quanto o professor que está ensinando aquela técnica específica. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma ideia que eu quis trazer para vocês. Vamos discutir, vamos pensar um pouco mais sobre aquilo que a gente pratica e voltamos a nos falar logo em breve, seja num novo pensamento que a gente possa ter, uma discussão que a gente possa destrinchar mais dessa daqui, tá bom? Valeu, forte abraço, tchau.